Muito boa tarde. Muito bom estarmos aqui, nos preparando, nos reencontrando. É extremamente importante que a gente consiga, nesse período em que nós estamos vivendo, saber o que é mais importante. Estamos vivendo um período de provas. Quem não se lembra o que é um período de provas, não é? Uma época em que o nosso futuro estava sendo definido na escola. O que era o mais importante nessa época? Resgatar essa memória que todos nós já vivemos, num período em que estava sob avaliação, seja na escola, seja em concursos públicos, seja em vestibulares. Essa época é uma época que define realmente o nosso futuro. E o que é que define nosso futuro? O que vai fazer com que a gente seja promovido ou retido? Porque a imagem da escola ela é perfeita para que a gente entenda esse momento de regeneração, esse momento de transformação da humanidade na Terra. Jesus não pôde usar essa imagem ao tempo dele, porque a escola, como nós entendemos hoje, não existia ao tempo de Jesus. Mas existe na nossa memória, existe na nossa vivência, e por isso a gente resgata para tentar entender o que está acontecendo agora e o que é fundamental para a gente bem viver essa época. Ao tempo de Jesus não havia esse tipo de educação, esse tipo de vivência que a gente teve. Então aproveitemos a nossa própria memória para entender isso. Realmente nós somos a classe de recuperação da escola, e somos a classe de recuperação porque toda a classe de recuperação se forma com aqueles alunos que não obtiveram média. Se isso nos deprime, porque realmente passamos vários milênios, o próprio diretor da escola veio à Terra ensinar e a gente não aprendeu, é sim um motivo de preocupação para todos nós. Ninguém veio à Terra para passeio, e sim, a razão de nós estarmos aqui é porque realmente nós não aprendemos até agora o essencial. Mas tenhamos a certeza que, assim como a classe de recuperação, aqueles que tiveram notas muito baixas sequer chegam à classe de recuperação. Quem tinha média 2, média 3, média 1, não chegava à classe de recuperação porque não era possível recuperar nesse período, nessa classe, senão aqueles que tinham, se a média era 5, 4,5, 4,75, faltava pouco. Essa é a nossa situação. Apesar de algumas interpretações do Apocalipse dizerem que só serão promovidos 1/3 da humanidade, isso mostra apenas a nossa responsabilidade. Então quem é espírita está garantido? Quem é cristão está garantido? Claro que não. Claro que não é o rótulo que define o produto, claro que é o que tem dentro dele. Nessa época das provas, eu não sei se vocês se lembram, dava muito bem para perceber, para quem tivesse perspicácia, a atitude das pessoas é o que já identificaria quem vai passar ou quem não vai. Uma pessoa que chega à época de provas, deprimida, sem confiança, sem autoconfiança, é muito difícil ela tirar, mesmo que ela estude bastante, mesmo que ela tenha uma inteligência acima da média, é muito difícil que ela consiga passar bem pela situação das provas. Um mínimo de autoconfiança precisa ter. Mas também o bom observador sabe
que não pode só medir por esse critério, porque tem pessoas que se mostram muito arrogantes, muito sabichões e que chegam na hora e se quebram, porque o excesso de confiança também é muito preocupante na época de uma prova. Vocês todos já devem ter tido amigos que eram muito inteligentes, mas que o excesso de confiança fez com que ele caísse. Sobre o excesso de confiança e sobre o religioso, porque é muito comum que os religiosos se achem acima dos outros, não é? Jesus tem uma imagem de duas pessoas que subiram ao templo para orar, e um orou assim, que ele era bom porque ele praticava todos os ritos, que ele já era de uma certa religião há muito tempo, e que não era como aquele outro que estava vindo a orar, que estava ali há pouco tempo e que não praticava todos os ritos, enquanto o outro se apresentou a Deus assim: Deus, eu sou realmente muito falho, eu tenho errado muito. E fez a sua oração de uma maneira humilde. E pergunta a Jesus: qual dos dois saiu dali justificado? O risco do religioso é muito grande. O risco da arrogância, ele é muito grande para todos nós. Os diversos autores espirituais falam do manicômio que existe no mundo espiritual, voltado para os religiosos. Porque quando você morre achando que o seu lugar no céu está garantido, porque se você for de uma certa religião, você ia muito à missa, você comungava, você confessava, você teve a crisma, teve o batismo, teve o casamento, teve todos os ritos, e por causa disso você chega muito confiante. Outro por ter pago o dízimo e ter louvado a sua vida toda, ou se você é espírita, por ter praticado muito, ter feito os ritos, ter tomado muito passe, ter ouvido muita palestra. Será que isso garante a gente? Esse religioso, quando chega lá em cima, com uma expectativa muito alta e percebe que a sua condição espiritual não lhe permite grandes avanços, ele se quebra. E nós precisamos, como disse Jesus, saber o que é de Deus e o que é de César. As religiões, os preceitos religiosos não foram instituídos por Jesus. Não foram. Não é esse o critério. Quem mais pagar o dízimo entrará no reino dos céus. Quando foi que Jesus falou isso? Quando foi que ele falou: quem mais confessar será mais considerado? Ou quem mais tomou passe, ou quem mais aplicou passe, ou quem mais fez palestra, ou quem mais ouviu palestra. Jesus nunca falou isso. Por isso é que a gente precisa se preocupar com os ritos, ou as práticas que foram colocadas pelas religiões e os preceitos que foram colocados por Jesus, e saber distinguir uma coisa da outra. Acordar. Não podemos nos acomodar pelas práticas prescritas por seres humanos. Precisamos acordar para as práticas prescritas por Jesus. Uma pessoa que se declara ateu, e tem muitos ateus que confundem a crença na não existência de Deus com o antirreligiosismo. E tem muitos motivos para você ser contra as religiões. Fala a verdade. Se você estudou história, você vai saber que religiões praticaram guerras em nome de Jesus. Autoridades religiosas abençoaram canhões. Vê se pode um negócio desse. Muito comum essa cena.
torturas em nome de Jesus, a caça às bruxas, que eram os médiuns da Idade Média, foi feita em nome de Jesus. A Inquisição, torturas e assassinatos sistemáticos, fogueiras, livros queimados em praça pública, como o próprio livro dos Espíritos foi queimado em praça pública. Então, discernimento é fundamental e humildade, porque aquele que se acha uma grande coisa, esse é o mais difícil de ser curado. O aluno que acha que já sabe tudo, como é que a professora vai fazer para ensinar ele? Ah, não, eu já sei. Esse é um copo cheio, um copo que tiver com água até a boca, você não acrescenta mais uma gota. Se você pegar uma gota com conta-gotas e colocar ali, vai sair do copo uma gota pelo menos também. A arrogância, a autossuficiência precisa ser percebida em nós. Os Espíritos falam que a fonte de todos os problemas humanos está no orgulho e no egoísmo. Então, saibamos diferenciar. Se você dá o dízimo, você frequenta uma igreja protestante e dá o dízimo, por causa disso você está errado? Claro que não. Se você vai numa igreja católica e vai sempre e se confessa, por causa disso você está errado? Claro que não. Se você dá o passe, toma um passe, ouve palestra, a questão é como você faz isso, com que atitude você faz isso. Mesmo a chamada caridade, que hoje em dia é identificada como dar cestas básicas, uma pessoa pode dar cestas básicas e não fazer caridade. Num momento luminoso dos evangelhos, Paulo deixa isso muito claro. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Se eu desse todos os meus bens, se eu desse todo o meu próprio corpo para os outros, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Ah, então dar os bens não é caridade? Não! Não! Caridade é a atitude com a qual você vive a tua vida. Você pode ouvir uma pessoa no ônibus e ser muito mais caridoso do que outro que dá todos os bens. Claro! Estude a palavra caridade. Caridade vem de caro. Caro para caridade não é o que é custoso, é claro. Caro é querido. Meu caro amigo, meu querido amigo. Caridade é gostar, é afetividade. Tudo que você fizer com afetividade, regar uma planta com afetividade é mais exercício de caridade do que dar um produto por dar, do que dar um dinheiro com medo do mendigo ou qualquer coisa assim. Nós precisamos estudar a arrogância e estudar o efeito da humildade. É só com humildade que começamos a mudar. Quem não tem humildade, quem não fala, eu errei muito, como no exemplo de Jesus, Deus, eu errei muito. Como no caso do filho pródigo, ele volta para a casa do pai, sim, mas ele volta falando assim: pai, errei muito contra ti, contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me admiti como o último dos teus empregados. Quando o alcoólatra fala, eu sou alcoólatra, começa a cura dele, não é assim? E quando ele fala, eu paro a hora que eu quiser, eu não sou alcoólatra, ele tem cura. E assim todos os problemas humanos. Admita os seus problemas, não para se desvalorizar, não para falar, eu não presto, eu não tenho condições. Se você não tivesse condições, você não estava na terra. Deus está apostando em você. Deus te deu esse corpo porque Ele aposta em você. Não tem por que se diminuir porque já errou muito. Não, admita o seu erro, aceite que você precisa se transformar
Sem isso não tem jeito. Mas também entenda que Deus está apostando em você. E se Deus é por nós, só quem pode ser contra nós somos nós mesmos. Só nós podemos nos boicotar, nos desvalorizar. Então acredite em você, mas acredite antes de tudo em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que? Na prática é falar de Deus, é ler capítulos da Bíblia, é saber evangelho de cor, saber capítulos e versículos. Será que é isso? Acreditar em Deus, está escrito no evangelho, Deus é amor. Acreditar em Deus é acreditar no amor. O que é viver como quem acredita no amor? Vamos tentar imaginar? Fulano vive como quem acredita no amor. É uma transformação, é uma outra atitude. Se descreve Chico Xavier como homem caridade. Uma pessoa que olha para as pessoas com um olhar de amor, tentando entender o que Deus, que é amor, está tentando me ensinar com cada situação. Ao invés de brigar com o vizinho, vocês brigam com o vizinho? Brigam com o síndico de prédio? Brigam com o parente? Com cônjuge? Sogra? Todos eles são lição. E a lição mais importante é aquela que é mais difícil. Ora, todos eles são lição. Todos eles são a parábola de Deus na tua vida. Esses personagens todos são a parábola de Deus na tua vida. Que tem que personagens? Esses: teu pai, tua mãe, teus filhos, teu marido, tua esposa. Que enredo tem? Só você sabe. Aí eu não consigo dizer. Mas esse enredo e esses personagens foram meticulosamente escolhidos em tua vida para que você aprendesse o que você precisa aprender. Quem briga com os personagens, quem briga com a vida, aprende. Então aquela pessoa que está estudando, é época de provas, ela estuda e fica com raiva do professor, e fica brigando com o professor, e fica revoltado com o professor, esse vai passar? Analise o mundo. Tem gente revoltada hoje em dia? Vamos lá. Análise de vocês. Tem gente revoltada no mundo que você está vendo? Tem gente com ódio um dos outros? Tem gente brigando com a vida? Tem gente que briga contra quem vacina, tem outro que briga contra quem não vacina, tem briga porque usa máscara, briga porque não usa máscara, briga por tudo. Por tudo. O que mais se vê é gente brigando com a lição, gente brigando com os colegas, gente brigando com o professor. Não precisa nem fazer a prova. Quem continuar brigando com a vida não passa. Não passa. Vocês têm dúvida disso? Por isso que sobra só um terço, fala a verdade. Todo mundo briga com todo mundo. Já aquele que aceita, aceitação é uma palavra muito mal compreendida. Muito mal compreendida. Quem aceita é mosca morta. Está tudo bom, tudo bem, não vou fazer nada. Não é isso. Aceitação é você assumir a vida que você tem. Aceite o problema que você tem, assista você mesmo. A gente não é crítico com os outros? Olha outra característica bem nossa. Quem não for muito crítico com os outros, levanta a mão. Olha, ninguém levantou a mão. Que bom. Me encontrei. Estou no lugar que eu precisava estar. Criticistas anônimos. Nós somos viciados em crítica, gente. Todo mundo está errado, menos
A gente, o guia espiritual de Chico Xavier falava assim: nós passamos vidas sendo rigoroso com os outros e condescendentes conosco mesmo. Quando são os nossos problemas, a gente tem mil desculpas, não é? Ai, minha mãe, meu pai, o clima, os astros, o governo. Nossa Senhora! Quando é com os outros, não é? Pau, pedra, pedra. Fulano é isso, fulano é aquilo, e a gente dá de dedo em todo mundo. Que fácil que é viver assim. Que improdutivo que é. Porque você chega na hora da prova e você vai colocar lá na prova: a culpa é do vizinho. Eu não sei a matéria, mas a culpa é da minha mãe, que não me amava o suficiente. O que você acha? Passa? Não passa. Se a tua mãe não foi uma santa, se a tua mãe errou com você, ok, ela é um ser humano, ela errou também, ok, está certo. Está certo por quê? Porque a tua energia atraiu aquela mãe, para te ensinar o quê? Eu não sei, eu não tenho ideia. Mas não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, muito menos uma mãe, gente. Se a tua mãe errou com você, aceite. Era Deus te ensinando. Aconteceu uma tragédia na tua infância, alguém te machucou, alguém te abusou, alguém negligenciou, aceite. Todos os problemas para os quais você não podia fazer nada para chegar até ali, veio porque veio de outras vidas, veio como consequência dos teus erros, veio como remédio. Para de brigar com remédio, pelo amor de Deus. Doente que cospe o remédio. Eu sempre lembro daquela cena, vocês já ouviram falar? Da pessoa que põe o remédio aqui assim, ó. Não é só debaixo da língua. Tem gente que põe debaixo da língua, tem gente que põe aqui assim, ó. Aí a enfermeira, ela fala: põe a língua para fora. Mas o remédio está aqui. Daí ela manda: mostra a gengiva também. Nós somos o doente que não toma o remédio. E o remédio é o amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, o remédio para todos os males é praticar o amor. Aquela pessoa da sua vida que foi embora, que você não teve a maturidade espiritual de pedir perdão, de se reconciliar com ela antes, não se acabe por isso, não se deprima por isso. Se é uma pessoa mais velha, vá para os asilos da cidade e ouça as nossas velhinhas, os nossos velhinhos. O que eles mais querem é alguém para ouvir. E quando você estiver ouvindo uma daquelas velhinhas, depois que você sair de lá, você fala para sua mãe, para sua avó: vó, essa foi para você. Se você abortou, não precisa se massacrar por causa disso. Milhares de pessoas cometeram erros graves. Nós mesmos estamos aqui porque, se você não fez nada disso nessa vida, tenha certeza, fez em outras. Gente, todos estamos aqui porque erramos, e erramos grave. Por que dar medo? Por que se massacrar por causa disso? Chega, assumamos a nossa condição. Paulo de Tarso é um exemplo fantástico para as nossas vidas. Quem não leu Paulo e Estevão, leia. Leia. Ali você vai perceber que Paulo de Tarso não errou pouco. Nem errou muito. Ele errou demais. Ele errou terrivelmente. Ele comandou torturas. Falando: faz mais isso. Falando para o torturador: faz mais isso, faz mais aquilo. Ele coordenou o assassinato de Estevão. Ele foi para Damasco para matar mais cristãos, pois foi às portas de Damasco que ele encontrou Jesus. E ali
Só de olhar Jesus, o seu inconsciente lembrou que tinha feito um pacto com Jesus antes de vir para a terra. Só de olhar para Jesus, ele falou: meu Deus, esse é o cara em nome do qual eu tenho torturado, assassinado, perseguido. Ali ele percebeu que tudo que ele fez foi completamente errado. Se você fosse pego numa situação dessa, nossa Senhora, quanta desculpinha! Paulo de Tarso só perguntou assim: que queres que eu faça? Nenhuma desculpinha, nenhuma justificativa, nenhum mimimi. Nem falou assim: me desculpe, nem isso. Que queres que eu faça? Quem tem essa atitude aqui? Pensa bem a força desse homem, porque tem gente que quando erra, entra com os dois pés, mas quando acerta, acerta muito. Maria Madalena e Paulo de Tarso são os grandes exemplos de quem pode errar muito e acertar muito numa vida só. Não é esse negócio de errar numa vida e acertar em outra. Numa vida só. Mas quando eles acertaram, minha gente, Maria Madalena dá uma palestra linda do que essa mulher fez. Os Espíritos falaram como foi o final de vida dela, foi uma coisa maravilhosa. Paulo de Tarso é mais documentado, todo mundo sabe que só chegou o Evangelho até a gente por causa da ação maravilhosa desse homem. Os dois falam para a gente o que? Se deu para Paulo e deu para Maria Madalena, não dá para nós? Não tem jeito para nós? O que vocês acham? Claro que tem jeito, mas precisa da nossa atitude. Precisa da nossa atitude. Ninguém vai ao reino dos céus se não mudar por dentro. O reino dos céus está dentro de vós. E o momento agora é da gente analisar como eu tenho vivido. Quem fui eu na pandemia? Eu estive entre os briguentos ou eu estive entre os cooperativos e os solidários? Essa pergunta é para cada um, porque é no íntimo. Como eu falei aqui, uma pessoa pode não ter brigado com ninguém na rua, mas dentro dela está uma guerra. Vocês conhecem isso? É muito comum, não briguei com ninguém, então eu estou bem. Mas e dentro de você? Como você está vivendo a pandemia? Olha, se alguém olhasse para dentro da pessoa, ia ver uma guerra, com bomba atômica e tudo. Se você está olhando para os seus talentos, a parábola dos talentos, ela é maravilhosa também. Desenterre os seus talentos. Aquele servo que pegou os talentos e enterrou é chamado por Jesus de servo mau e inútil. Que talentos você tem? Que habilidades você tem? Que poderes você tem? A começar pelo pensamento e pelo tempo. Use bem o seu tempo, use bem o seu pensamento. A oração bem feita com o coração, com totalidade, é a prática mínima que você precisa fazer nesses tempos. Se você não faz o Evangelho no lar, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Deixou de ser uma sugestão para ser uma convocação. É assim que você higieniza a sua casa, higieniza a sua vida, ajuda a sua família, trabalha o meio ambiente, trabalha o meio ambiente espiritual da sua casa. Faça. Se não sabe como é, pergunta para qualquer trabalhador aqui que todo mundo vai saber. E é simples. Faça isso e concentre-se no que vai cair na prova, pelo amor de Deus. Mãe, posso ir para a praia? Posso surfar? Filho, amanhã não tem prova? Amanhã não tem prova, filho? Ah, posso ir para a balada? A prova é só às 9, eu vou para a balada até às 5, tudo bem, dá tempo. Não podemos mais distrair, o foco único é o amor. Não tenho nenhuma orientação para falar o que é certo fazer, o que é errado fazer, isso não me compete, eu não tenho como. Mas repetindo Jesus,
Tudo que você fizer, faça por amor. Faxina em casa, faça por amor. Conserto da eletricidade, faça por amor. Tudo que você puder fazer, tudo, olhou para uma pessoa, olhe com amor. Vai caminhando na rua, olhando para as pessoas. O meu exercício é um programa de computador que tem aí, que mostra a pessoa envelhecendo e ficando criança. Ele consegue, tira uma foto da pessoa e mostra ela mais velha e mais nova. Olhe todo mundo na rua e imagine aquela pessoa criança, bebezinho. Eu uma vez vi a foto de um bebê lindo na internet. Embaixo tinha duas palavras: Adolf Hitler. Adolf Hitler foi um bebê lindo. Todo mundo, todos nós, olha bem, até eu, fomos bebês lindos, amoráveis, que a gente, qualquer um de encontrasse, ia querer abraçar. Todos nós somos dignos de amor, todos nós somos filhos de Deus, todos nós, não sobra um. Se você imaginar na política, aquele que você não gosta, não vou falar o nome, porque uma parte, né, também é filho de Deus, também merece que você olhe como uma criança em processo de aprendizado. Faça brotar o melhor de você, que é o Deus que está dentro de você. Tem amor puro dentro de você. Dá uma chance para esse amor. Ame a cada dia um pouquinho mais, molhando suas plantas, fazendo carinho no seu animal, fazendo comida em casa, fazendo faxina, trabalhando na rua, olhando para as pessoas, sorrindo para as pessoas. É tão difícil assim? O que vocês acham? Não é preciso ser Chico Xavier, não é preciso se acabar. Chico falou assim: Deus não quis que a gente subisse o Monte Everest. Ele só quer que a gente ame uns aos outros como a nós mesmos. Boa tarde.